qual a importância da intercessão e do intercessor para a igreja do século 21, para os dias que estamos vivendo. É sobre isso o contexto do livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30, diz que Deus procurou alguém para se colocar na brecha em favor de Jerusalém, mas ele não encontrou ninguém que cumprisse esse papel. O papel do intercessor, de alguém que ouve a vontade de Deus e em favor de alguém ou de alguma circunstância ele ora, ele clama, ele se põe na brecha por aquela causa, mas não havia encontrado. E é interessante, irmãos, que se Deus procurou, é porque ele não o encontrava fácil. E aqui nesse texto fica claro que ele não encontrou. O contexto ali era do cativeiro. O povo de Jerusalém estava dentro da escravidão na Babilônia, eram escravos na Babilônia, e Deus queria que alguém clamasse a ele, para que ele encolhesse a sua mão, o seu juízo, a sua justiça contra o povo. O contexto ali é de injustiça, é de perversidade, reis terríveis que governaram a nação de Israel e também Judá. Lembremos que após Salomão, no reinado de Roboão, houve a separação do reino do norte e do reino do sul. E nesta ocasião, já tantos anos depois, o povo já estava no cativeiro babilônico, afastado da sua cultura, das suas práticas religiosas, num local estranho, numa pátria distante, haviam sido levados pelo rei Nabucodonosor. É interessante que nos dias de hoje Deus ainda chama intercessores para cumprir o seu papel aqui nessa terra, no contexto da igreja. Vivemos um tempo, irmãos, de injustiças, de guerras, de rumores de guerras, da iminência da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. Vivemos a iminência de coisas terríveis, vivenciamos tantas agrúrias nessa terra, mas ainda assim falar em intercessão, falar em oração é um desafio para todo pregador, para todo pastor, para todo evangelista, para todo ministro da palavra do Senhor. É um desafio para você compartilhar sobre isso, porque é uma resistência natural de cada um de nós pela oração e pela intercessão. O intercessor é alguém que na maioria das vezes é anônimo, faz o seu trabalho intercessório no silêncio do seu quarto. Ele ora em favor de alguma causa, sem que as pessoas, ou sendo que ninguém, muitas das vezes, nem saiba dessa atitude dele. Ele anda a comando de Deus, ele está debaixo da obediência, de uma atitude de entrega, de altruísmo pela causa de Deus, pela causa do reino. A intercessão é fundamental, é pela intercessão que nações são poupadas, pessoas são salvas, vidas são libertas. É o trabalho do intercessor, daquele que ora, daquele que clama, que Deus age, que Deus trabalha. Não que Deus precise da nossa oração, não é isso, mas Ele nos concede o privilégio de com Ele fazermos esta obra juntos. Ele nos dá a alegria de podermos interceder e vermos, presenciarmos o resultado das nossas orações. Interceder é se colocar na brecha por alguém, é se colocar na brecha por algumas circunstâncias. Por exemplo, é você orar em favor de alguém que está à beira da morte e você clama a Deus para que essa pessoa não morra, para que ela seja liberta daquela doença, seja curada, seja transformada, para que ela tenha um encontro real, verdadeiro com Jesus Cristo, o novo nascimento. Ou, por exemplo, quando você ora pedindo a Deus para cessar a chuva, tendo em vista que está destruindo casas, está alagando cidades, e você clama a Deus para mudar o tempo. É quando você lembra de orar por uma nação onde o evangelho é perseguido, onde os crentes são perseguidos e até mortos. É quando você se lembra de orar pelos governantes, pedindo que eles tenham paz para governar, clamando pela vida deles e por seus familiares.
é quando nós oramos e clamamos em favor um dos outros, pedindo livramento, pedindo a bênção de Deus. É quando nós nos preocupamos com o próximo e às vezes não podemos ir até ele, está distante, em outra nação, em outra cidade, mas nós vamos em oração, clamando, suplicando o favor de Deus sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida dessa família. Como é importante interceder. E naquele contexto de Ezequiel, havia falta de intercessão, irmãos. E Deus está nos chamando à intercessão. O ministério de intercessão é fundamental para qualquer igreja. Não existe uma igreja fundamentada na palavra, alicerçada, que cresce, que atua, que é relevante na sociedade, sem uma vida de intercessão, sem pessoas que intercedem em favor do trabalho. O crescimento da igreja passa pela intercessão. O alcançar as nações, a obra missionária, os projetos sociais, passa pela intercessão. É importantíssima a oração intercessória. É uma oração que exige entrega, disposição e obediência. É isso mesmo. A entrega, a disposição em fazer e a obediência de orar conforme a vontade de Deus e não conforme a minha vontade. Um intercessor é alguém que se esforça, que persevera, que sente o sofrimento do próximo. Quando nós vemos uma nação onde as pessoas são maltratadas, passam fome, o êxodo que nós temos visto nesses últimos tempos, pessoas largando suas nações, os nossos irmãos venezuelanos que deixaram o seu país, milhões de venezuelanos foram para o Brasil, deixaram a sua pátria para chegarem na nossa nação, deixaram casa, familiares, deixaram seus pertences, seus entes queridos, as pessoas que tanto amavam, para tentar uma vida melhor em um outro país, como estrangeiros. Irmãos, não é fácil o contexto em que estamos inseridos nos dias de hoje. Por isso, Deus está nos chamando para a intercessão, para a oração. Deus está chamando a mim e chamando a você. A minha experiência com a intercessão já vai por mais de décadas, quando Deus me chamou a interceder. E eu gostaria que você se dispusesse, se Deus está falando ao seu coração, se dispõe a ser um intercessor na presença de Deus. Certamente, o maior abençoado e o maior privilegiado será você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe os seus comentários, como é importante os comentários, deixe o seu like, o seu joinha, que é esse sinal debaixo do vídeo que tem um dedinho para cima. E compartilhe esse vídeo com seus familiares, compartilhe com os irmãos da igreja. Ajuda-me a crescer este canal. E se Deus quiser, eu te vejo no próximo vídeo. Jesus te abençoe.